Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez, recomeçando ciclos, né? A nossa segunda-feira, recomeçando a semana, e que ela seja abençoada, iluminada, de muito crescimento para todos nós. É com muita alegria que recebo todos vocês aqui, para que nós possamos estudar, aprender um pouquinho mais sobre nós mesmos, sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, né? Tudo tão importante para a nossa evolução espiritual. Agradeço a confiança e a presença de cada um de vocês. Rogamos neste momento que o nosso Mestre Jesus possa estar aqui presente conosco, nos iluminando, nos fortalecendo, e que nós possamos estar com os nossos corações abertos para o novo aprendizado, para que possamos transmutar todos os pensamentos, sentimentos negativos em positivos, sejam eles a nós enviados ou por nós criados. Que possamos receber nesta luz que nos envolve toda a energia necessária para podermos aprender a lidar com as nossas adversidades, para que possamos, fortalecidos, seguirmos o caminho do Cristo. Boa noite a todos. Aqui nós temos algumas mensagens. Fernanda, boa noite, seja muito bem-vinda. Fátima Rossi, boa noite, seja bem-vinda. Antônio, Ricardo Grilo, sejam bem-vindos. Conceição, Osanira, Vera Viana, sejam todos muito bem-vindos. Bom, nós estamos aqui, então, para fazer hoje um estudo de um livro, que eu não tenho mais ele, mas eu peguei online a mensagem. O livro se chama Mais Luz, é psicografia do espírito Batuíra, a psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Batuíra, um dos que enviavam mensagens, né, pelo um autor espiritual que se comunicava através de Chico. Esse livro Mais Luz tem o caminho 41, que se chama Continuar e Recomeçar. Então, eu vou fazer a leitura deste capítulo. Continuemos firmes em nossa tarefa, abençoando aqueles que nos firam e orando pelos que nos perseguem e caluniam. Edificar e edificar. Jesus era sozinho e nós somos uma família de corações pulsando a luz do Evangelho. Sofrer sim, recuar nunca. O Senhor segue à frente. Ainda que lágrimas se nos constituam salário permanente, é indispensável seguir-lhe os passos, trabalhando e amando sempre. Em nosso favor, os créditos do equilíbrio, da paz e da felicidade íntima, no dever retamente cumprido, com o serviço em nossas mãos. Recomeçar sim, porque Deus também cada dia recomeça no mundo os processos de criação e de renovação. Cada manhã se envolve a terra de nova luz e cada dia experiências humanas são transfiguradas para melhor em todas as direções. A própria semente obscura e anônima é chamada a reconstituir-se e ressurgir na sombra do solo. Não nos faltarão trabalho, cooperação, solidariedade e esperança. Achei essa mensagem muito bonita, né? A ideia da gente continuar, da gente não desistir e, se necessário, sempre recomeçar, né? Então, dentre os temas que poderíamos abordar com essa lição, eu escolhi a gente falar um pouquinho sobre resiliência. Resiliência, ela é uma palavra que tem sido muito usada ultimamente nas diversas áreas do conhecimento, né?
em diversas situações de aprendizados dentro das nossas religiões, nos locais de trabalho, né? E nos processos de autoconhecimento pelos quais nós passamos. Todos os dias, todos nós nos deparamos com situações muito difíceis, né? Tanto a gente percebe a sociedade passando por esse momento, a nossa vida sempre com questões, às vezes, tão complicadas, que a gente, no primeiro momento, pensa, gente, como é que eu vou conseguir lidar com isso? Todos nós precisamos de aprender a lidar com essas dificuldades nas mais diversas áreas da nossa vida. Seja no trabalho, seja em relacionamento, seja em relação à saúde, questões familiares, as questões do nosso bairro, da nossa vizinhança, da nossa cidade, do planeta, né? Então, nós precisamos ser resilientes. Mas o que é resiliência em si? Então, a resiliência tem a ver com uma flexibilidade. Quando nós estamos muito inflexíveis, né, a gente tem uma dificuldade maior em sermos resilientes. Por quê? Porque nós precisamos de aprender a nos adaptarmos àquela situação que estivermos vivendo. Então, a resiliência tem a ver com a nossa capacidade de nos adaptarmos a mudanças, de superarmos crise de uma forma positiva, sabe? Então, daí vem a ideia de nós aprendermos com as crises, com as dificuldades. O nosso sofrimento, a nossa dificuldade, não é em vão. Nós aprendemos de uma forma positiva a sairmos melhores de uma situação de crise, quando nós somos resilientes, né? Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, no livro Despertar do Espírito, ela fala o seguinte: a resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, superação do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais da sua existência, tornando-se mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Joana de Ângeles aqui fez um resumo, né? Tá vendo, Ricardo Grilo? Você que gosta tanto da Joana de Ângeles, o texto de hoje não é da Joana, é do Batuíra, mas a gente traz Joana sempre com os ensinamentos dessa série psicológica dela, né? Então, todos que estão com saudade de Joana, possivelmente a próxima semana a gente traz um conteúdo dela, né? Então, Joana fala, né, que a resiliência tem a ver com a nossa lucidez espiritual. Nós compreendermos que passaremos por problemas, que passaremos por sofrimentos e que isso não será em vão, mas nós sairemos como a madeira, que de repente tem um toco jogado e o artesão faz uma peça maravilhosa, né? Ou como o mármore esculpido. Então, Joana fala que nós precisamos de saber que ainda estamos muito ali no início da nossa evolução espiritual. E que quanto mais galgarmos essa evolução, menos sofrimento, né? Menos provas para que a gente possa passar. Então, é por isso que é importante a gente passar com dignidade, com sabedoria, aprendermos a ser resilientes nas dificuldades da vida, né? Por que algumas pessoas sabem lidar com as adversidades melhor do que outras, né? Tem um fator importante aí que diferencia, né? Existe um tipo de personalidade
mais resiliente do que outro, né? Então, tem pessoas que vão formando uma personalidade mais resiliente e que essa personalidade é caracterizada por uma série de atitudes que vão cada vez mais fortalecendo essa personalidade resiliente, né, diante dos embates da vida. Quando a gente pensa nessa palavra resiliência, a gente sabe que na física, nós estudamos lá na física, né, que era uma propriedade que os corpos têm, os corpos físicos têm, de voltar ao seu formato original depois de um esforço intenso. Então, nós podemos pensar na mola. A gente tem uma mola, a gente pode fazer um esforço tremendo. A hora que a gente solta, essa mola volta ao seu aspecto original. Não é assim? Pois bem, o elástico, né, também a gente estica, depois ele volta, né? Então, a psicologia pegou esse termo emprestado, mas não é essa ideia de acordo com nós humanos, certo? Para a psicologia, nós temos a pessoa resiliente é a pessoa que passa por um esforço, uma situação de estresse, uma situação que exige dessa pessoa um esforço de resiliência, e depois disso, a pessoa volta transformada dessa experiência de esforço. A pessoa cresce, a pessoa evolui com essa experiência. Por quê? Porque supera as crises de forma positiva. Isso é ser resiliente, né? Eu preciso de ter um aprendizado, uma aceitação, né? Bom, o que é uma pessoa resiliente, né? Significa que essa pessoa é capaz de se adaptar, de crescer, se ela for colocada diante de uma crise. Ou seja, a pessoa resiliente, ela consegue se equilibrar emocionalmente para achar caminhos, soluções para as dificuldades, as adversidades, e com isso ela vai tendo mais ensinamentos internalizados, vai crescendo e se transformando, se tornando uma pessoa mais forte, né? Então, algumas pessoas trazem isso de uma forma basicamente inata. São assim. Outras pessoas precisam de aprender a serem resilientes, né? Então, nós sabemos que tem forças internas e forças externas que contribuem para a gente minimizar os fatores de risco, os fatores estressantes de crises, né? Então, essa força interna e externa que minimiza os fatores de estresse e de risco, a gente chama de resiliência, né? Então, nós temos que... Uma coisa que eu quero falar com vocês. Às vezes a pessoa imagina que ser resiliente é superar... Não, minto. Ser resiliente é eliminar os problemas, as adversidades, né? Mas, na realidade, a resiliência não é necessariamente eliminar, mas é a pessoa superar. E superar encontrando forças para aprender com essas dificuldades, né? Então, às vezes eu imagino, eu não consegui eliminar um problema. Vou dar um exemplo. Digamos que a gente coloca a nossa casa como garantia, né, para poder investir em um negócio. E, de repente, né, eu não consigo, o negócio não dá certo, as coisas dão errado, e, de repente, eu vou perder a minha casa, né, que eu deixei de garantia. Então, não necessariamente eu elimino o problema. Às vezes eu vou, sim, perder a minha casa.
Mas a pessoa vai passar por esse processo com aprendizado, de saber em quem confiar, vai aprender as questões relativas ao negócio, vai não repetir os erros para falir novamente. Então a pessoa supera essa fase, supera a perda da casa, aprendendo e buscando mais forças para recomeçar novamente. Então, para dar continuidade a esse processo de aprendizado, né? Então, a forma como a gente lida com todos os agentes estressores da nossa vida é que determina o nosso grau de resiliência, né? Então, não é fugir das opressões, das dificuldades, né? Mas neutralizar esses efeitos com a sua força e sabendo continuar este processo, né? Bom, então, quando a gente pensa, né, nas pessoas que passam pelas guerras, essa tristeza que ainda existe no nosso mundo, muitas crianças ficam órfãs de pai ou de pai e mãe. A gente viu no Holocausto tantas crianças que ficaram sem famílias, né? Pessoas que foram separadas, que nunca mais se reencontraram. Então, muitas pessoas saíram daquela situação com uma resiliência, um aprendizado, se reergueram, recomeçaram, mudaram de país, né? Se transformaram a sua realidade. Outros se entregaram ao desespero, né? Aos traumas, às dificuldades, e não conseguiram estabelecer uma vitória da resiliência sobre as dificuldades. Por isso que é importante a gente ir criando essa resiliência dentro de nós, para que a gente possa, se surgir algo complicado, né? Algum problema muito complicado na nossa vida, a gente tenha a resiliência, essa força para não se desesperar, para não pensar em dar um fim ao problema, à dor, ceifando vidas ou a própria vida. Então, nós precisamos, como espíritas, conscientes que o nosso espírito é imortal, trabalharmos essa espiritualidade, este conceito dentro de nós, para que a gente possa ter forças para seguir adiante, mas de uma forma positiva, de aprendizados, né? Então, nós trazemos dentro de nós, no nosso inconsciente, as memórias das nossas vidas passadas. E quando o nosso espírito, o nosso ser, aprende com as dores, as dificuldades, possivelmente na próxima vida, né? Em um próximo momento, a gente não vai repetir aquilo que nos traz o sofrimento, né? Bom, então, continuando aqui, né? Eu estou olhando as minhas anotações, né? Porque eu queria trazer algumas informações importantes para vocês, né? Então, nós precisamos de aprender a trabalhar comportamentos que vão diminuir a ação dos agentes estressores, como eu falei para vocês, né? Então, a nossa personalidade, ela pode mudar a forma de ser, né? A forma da gente enxergar essas dificuldades, né? Então, o ser humano, ele não é estático. Nós somos energia, energia que muda, energia que constrói, energia que se reconstrói nesse processo. Então, nós precisamos não entrar na angústia e no desespero da rigidez que nós acreditamos ser a forma correta de viver. E não é. Quando nós temos filhos, nós aprendemos a ser menos rígidos porque nós estamos ali formando um novo caráter.
Quantas vezes a gente dá palpite com os filhos dos outros? Ah, se fosse eu, fazia assim, se fosse assado, cheio de teorias, mas quando chega, nós temos que aprender a lidar com a situação de uma forma diferente. Ou com uma doença, né? Às vezes nós temos uma teoria linda, mas na hora da prática a gente complica, né? Porque aí todas as nossas teorias vão para o ralo abaixo e a gente entra para aquela rigidez de não aceitar que nós somos seres imperfeitos em processo de evolução e que passaremos, sim, por provas e expiações. E Joana, ela fala o seguinte, né? A sensibilidade à dor depende do grau da evolução do ser, do seu nível de consciência. À medida que progride e que sai do mecanismo dos fenômenos e adquire responsabilidade, adquire conscientização da sua realidade, o espírito se torna mais perceptivo ao sofrimento, embora simultaneamente mais resistente. Quando nós percebemos a necessidade de passarmos por períodos difíceis, por enfrentamentos que nunca imaginávamos passar, os espíritos, né, que estão mais evoluídos, eles têm uma visão maior de tudo aquilo. Muitas pessoas mudaram com a pandemia. Muitas pessoas avaliaram o estilo de ser, avaliaram os valores, mudaram verdadeiramente as suas rotinas, o processo com os familiares e tudo mais. Outros em nada. Tem pessoas que perderam seres importantes, familiares, amigos, e são resistentes à mudança. O resiliente aceita a mudança. As pessoas resilientes aceitaram melhor o uso de máscaras, o uso de todos os mecanismos que a gente tinha para tentar vencer a pandemia. Talvez nós não vencêssemos o vírus no sentido de eliminarmos, mas nos fortalecemos para que ele não ceifasse as nossas vidas, né? Bom, então, gente, nós precisamos de lembrar o seguinte, que quando a gente investe no nosso processo de autoconhecimento, eu vou percebendo exatamente aquilo que me torna mais resiliente. E eu posso me programar para estabelecer programas internos de sair do ser resistente, indócil, que muitas vezes a gente é, para um ser maleável, um ser que quer aprender, mudar, redimir e refazer a sua trajetória. Bom, onde nós podemos conseguir força para sermos mais resilientes, né? Um segredo grande é que nós podemos encontrar guarita na fé. Quando eu falo fé, não é apenas a fé religiosa, mas eu estou falando da fé humana, da fé em si mesmo, da autoconfiança. Então, uma pessoa com uma autoestima muito baixa, que não tem confiança em si mesma, ela vai ser menos resiliente. Ela precisa de trabalhar essa autoconfiança, precisa de confiar em tudo aquilo que ela já aprendeu, os seus poderes, nas suas facilidades, no que ela consegue fazer. Então, essa pessoa que tem fé em si mesma, ela consegue lidar melhor com as adversidades. Ela consegue se enxergar capaz de solucionar, de resolver, de auxiliar, né? E a outra fé
é a fé no Criador. Acreditarmos que existe um Deus Pai que cuida de nós, que nunca nos dá um fardo maior do que a nossa capacidade, que permite que nós possamos reparar os erros através das provas, das expiações, que permite que nós possamos aceitar missões, onde nós vamos mostrar para os outros que aquele sofrimento não foi em vão, mas que às vezes nós precisamos passar por eles. Podemos aceitar uma doença para que essa doença possa servir de investigação pelos cientistas para encontrar uma cura. Podemos aceitar o fato de criarmos algum produto, alguma técnica de auxiliar na construção, na edificação das casas, dos edifícios, né? E por aí vai. Mas a fé no Criador e a fé em si mesmo é uma grande guarita, ou seja, é aquele local que nós podemos abastecer as nossas energias. Porque quem acredita em si e em Deus nunca se sente sozinho, nunca se sente desamparado, nunca se sente um perdedor. Quando a nossa fé, né, está em baixa, é que nós sentimos uma insegurança tremenda, certo? Então, vamos cuidar da nossa autoconfiança. Vamos fazer o possível para que a gente se conheça, para que a gente se fortaleça. Principalmente nos nossos processos terapêuticos, certo? Bom, as resiliências, né? Só para dar um exemplo para vocês de alguns tipos de resiliência, né? Existe uma resiliência física, que é o nosso corpo físico lidando com mudanças e se recuperando de doenças físicas, de lesões, de demandas físicas, né? Então, por exemplo, a saúde, os problemas médicos, os estresses físicos, né? Por exemplo, nós estamos numa onda de calor, então o nosso corpo físico tem que ser resiliente, né? Porque muda por completo. A gente estava num processo de chuva, de frio, e de repente um calorão, né? Então o nosso organismo muda. Por isso que a gente ajuda o organismo bebendo mais água, procurando usar roupas mais leves, né? Eu aqui estou com umidificador e ventilador aqui, né? Então, a resiliência física, a pessoa pode até melhorar, né? Com um estilo de vida que busca a sua saúde, a saúde do corpo físico, né? Então, por exemplo, dormir o suficiente, né? Uma dieta nutritiva, algum tipo de atividade física, tudo vai ajudar, tá? Então, a gente constrói essa resiliência, né? A resiliência mental é quando a pessoa consegue, né, lidar com as mudanças, com as incertezas, né? Então, são pessoas mais flexíveis diante das adversidades, o que usam a força mental para auxiliar na resolução dos problemas e dos conflitos, né? Por exemplo, a pessoa trabalhar a esperança, né? Trabalhar o recomeço, trabalhar as finalizações de ciclos que são comuns, normais, e que o recomeço de novos ciclos, né? Então, nós trabalharmos com a nossa força mental em prol das adversidades, do enfrentamento das adversidades, da superação das adversidades, né? A resiliência emocional é aquela que usa, né? Regula as emoções durante o estresse. Então, às vezes, eu posso ficar estressado, começar com uma raiva e ficar diante de uma ira.
Mas se eu consigo controlar, seja com um pensamento, uma respiração, né? Então eu vou acalmando a minha mente, eu vou acalmando as minhas emoções, porque as emoções não duram para sempre. Então, não adianta se eu estiver nervosa porque eu bati o meu braço no vidro e cortou, eu sair de repente com raiva de todo mundo que está perto e de forma grosseira e resolvendo as coisas, né? Ou se eu estou com uma cólica renal, eu jogar a minha frustração em cima de quem está perto. Não, não é assim não. Então nós precisamos, né, de acalmar a nossa mente, sim, mas de controlar as nossas emoções diante de experiências negativas, né? Então, de repente, um oficial de justiça chega na minha casa trazendo uma ordem de um juiz. E aí eu vou soltar minha raiva para aquele que é o mensageiro. Não é por aí, né? Eu preciso de enfrentar o problema. Eu preciso de saber que mensagem que é essa, consultar um advogado, perceber o que eu posso fazer para lidar com aquilo ali, né? Então, a pessoa emocionalmente resiliente, ela entende que adversidades e emoções não duram para sempre, né? Que a minha emoção, né, a alegria, ela sim, ela está aqui agora, mas ela não vai ser para sempre, porque diante das coisas vem outras emoções, né? Vem a tristeza, vem a raiva. É normal a gente não ficar preso nas emoções, né? É normal a gente saber que as adversidades chegam, mas também passam, né? A resiliência social ou comunitária, ela envolve grupos que, para se recuperarem de situações difíceis. A gente vê muitas vezes, quando tem uma enchente, às vezes, só um instante, as pessoas se unem, colocam uma corda, ajuda um, ajuda outro, tão importante isso, né? Então, a gente percebe muito nessas reportagens sobre resiliência social, né? A resiliência social nas reportagens depois de desastres, né? A comunidade se unindo, se juntando, né? Então, esses foram alguns exemplos, mas assim, o impacto da resiliência é que ela dá às pessoas uma força psicológica para lidar com o estresse e com as adversidades. Porque as perdas fazem parte da vida, os ciclos finalizados fazem parte da vida. Os aprendizados todos fazem parte da vida. Então, a alegria faz parte da vida, a tristeza também, né? A conquista de algo que eu sonhava, a realização de um sonho faz parte da vida. Mas também a frustração faz parte da vida. A perda também, né? Então, gente, a longo prazo, a forma que a gente lida com a vida, com as coisas boas, as coisas ruins, vai ter um impacto a longo prazo no meu ser, no meu psicológico. Entende? Então, se eu vou me acostumando e aprendendo a lidar com isso, né, me fortalecendo, amadurecendo, eu vou ser uma pessoa mais resiliente, eu vou ser uma pessoa mais madura, né? Uma pessoa mais maleável com o passar do tempo. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que a resiliência, ela não elimina o estresse que chega. Ela não apaga as dificuldades da vida, certo? Mas eu não vejo a vida com aquela lente infantil, né? Aquele óculos cor-de-rosa. Não. Eu sei que a vida tem isso, eu não vou apagar isso, mas eu vou olhar de frente e perceber a melhor forma que eu vou ter para enfrentar essa adversidade. Às vezes a vida é difícil e dolorosa? É, mas nós vamos vencendo e nós vamos aprendendo a vencer, né?
Então, como é que eu posso me tornar mais resiliente, né? A gente precisa de construir a resiliência em nós mesmos, né? Então, por exemplo, eu preciso de aprender a reformular os pensamentos negativos, sabe? Isso é importante, gente. O que é reformular os pensamentos negativos, né? Olhar para situações negativas de uma forma realista, sem colocar um drama, um peso que não existe ali, né? E não ficar crescendo com culpa, remoendo aquilo que não pode ser mudado, né? Hoje eu falava com uma amiga, porque ela estava com uma viagem agendada, mas surgiu um problema de saúde e o médico não permitiu. Ela ia visitar a avó, que está bem idosa, né? Mais idosa, o avô também. E aí teve esse problema. O médico não liberou ela de viajar. Aí ela me falou, Bia, às vezes eu fico preocupada se algum deles desencarna e eu vou me encher de remorsos. Aí eu falei para ela, não fale isso, você está dando um comando já, né, de negatividade. Por que você vai se encher de remorso? Você está com passagem comprada, perdeu a passagem. Você não pode ir porque o médico não deixou. Por que você vai ter remorso? Era agora que você poderia ir, não é depois. Então ela falou, não, realmente você tem razão. Então, para que eu vou ficar remoendo e me culpando daquilo que não pode ser mudado e que, no fundo, não tem essa culpa toda? Não é desse jeito, né? Então, gente, a pessoa que quer ser mais resiliente precisa de não enxergar os problemas como intransponíveis, mas olhar o problema de frente e não colocar uma barreira intransponível entre você e aquilo que tem que ser resolvido, né? Mas fazer mudanças que ajudem, né? Então, por exemplo, se a sua empresa que te fornece uma TV a cabo está sempre com problemas, então veja outra, né? Se de repente determinados assuntos em família sempre trazem complicações, e se as pessoas não têm maturidade para discutir, por exemplo, política, então a gente tem que esperar as pessoas amadurecerem a gente mesmo para discutir aquilo ali, né? Então, às vezes a resiliência, ela vem como uma forma de encontrar ajuda, solução bem diferente daquilo que a gente imaginava. E assim foram criadas muitas grandes invenções, não é mesmo? Bom, outra questão importante, buscar suporte. Falar sobre as dificuldades não faz elas desaparecerem, a gente sabe, mas conversar com uma amiga, né? Ou fazer a terapia, ou ligar para alguém que a gente confia, desabafar, né? Só de desabafar já vai ajudar a gente a ser mais resiliente. Só do outro ter essa escuta já ajuda, né? Então, a gente pode ter um novo olhar sobre aquela diversidade, aquele desafio, e às vezes, conversando com alguém, eu posso ter uma nova ideia de gerenciar esses problemas, né? E outra coisa muito importante é a gente se concentrar no que está sob controle, porque tem aquela parte que eu não controlo, não depende de mim, mas o que está no meu controle, né? Então, eu não posso ficar sobrecarregado com coisas que estão além do meu controle, né? Então, eu não posso... Aquela coisa, ai, se eu voltasse no tempo, ai, que arrependimento, ai, eu não queria isso. Não, isso só vai gerar mais estresse. Então, você ser resiliente é você saber aprender, não vou mais fazer dessa forma, e começar a fazer de forma diferente. Que isso é importante, ajuda muito, né? Então, a gente pode tentar ser útil na nossa vida para lidar com os nossos problemas e na vida dos outros também. A gente pode falar e a gente pode dar a escuta, que é importante, né? Então, olha só lembrando para vocês aqui, como se tornar mais resiliente. Peguei 3 dicas.
reformular os pensamentos negativos, né? Olhar para aquela situação de uma forma que não te traga culpa e nem você fique remoendo. Segundo, busque o suporte, que pode ser um suporte terapêutico, médico, porque todos os resilientes precisam de ter o suporte também, de buscar ajuda. E concentre-se no que está sob o seu controle. O que não está no seu controle não depende de você. Mas você pode olhar a situação de fora e até sugerir, certo? Bom, então, se você está lutando para lidar com os desafios, não tenha medo de falar com seu médico, com seu profissional de saúde mental, que é muito importante, sabe? Mesmo as pessoas mais resilientes precisam de ajuda. E parte de ser resiliente é saber quando pedir apoio e assistência. Então, eu vou passar por uma fase muito complicada. Quero ser a valentona? Não. Eu preciso de ir no psiquiatra para pedir um apoio. Eu preciso de começar uma terapia. Eu preciso de ligar com as minhas amigas. Eu preciso de saber de um profissional que lida com aquilo ali, né? Então, esse era o recado que eu tinha que passar para vocês hoje, né? Eu espero que tenha conseguido passar a importância da resiliência e a forma que, como Batuíra trouxe, né, de forma tão bacana nessa mensagem que eu estou procurando aqui, continuemos firmes na nossa tarefa, né? Edificar e edificar. Jesus era sozinho e nós somos uma família de corações pulsando a luz do Evangelho. Sofrer, sim, faz parte da nossa vida. Recuar nunca. Jesus segue à frente e que nós possamos seguir os passos dele. Vamos fazer a nossa prece. Mestre querido, te agradecemos por este momento. Te rogamos que os mentores aqui presentes, os agentes que trabalham buscando auxiliar a todos nós, que possam vir em nosso socorro nos momentos mais difíceis, que possam nos auxiliar a nossa saúde, que possam auxiliar nos mantendo fortalecidos. Jesus querido, que nós possamos refletir sobre a lição de hoje e jamais nos esquecermos que o Senhor está à frente. Talvez a nossa insegurança venha do fato de que em muitos momentos nos afastamos tanto de Ti que nem conseguimos lhe visualizar, mas que nós possamos ir em frente para vermos o Senhor nos guiando como farol das nossas almas. Abençoe a nossa família, os nossos amigos e todos aqueles encarnados e desencarnados presentes neste momento. Sê conosco hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, amigos, pela presença, pelo apoio, pela atenção. Obrigada pelos comentários, pelas conversas no chat. Obrigada por divulgarem o canal. Se vocês acharam que a lição ajudou na reflexão de alguns pontos, pode compartilhar. A gente vai fazendo assim, plantando sementinhas que a gente acha que pode gerar árvores e frutos de amor, de paz, de harmonia, de felicidade. Fiquemos com Deus. Até quarta-feira. Boa noite a todos.